E eu fico muito alegre de estar aqui recebendo, ainda que virtualmente, né, a presença dele, que é uma pessoa que quer ser apresentada como professor sênior da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, né? Mas não posso deixar de dizer que o professor cumpriu com excelência todas as etapas da carreira acadêmica, né? E se retirou da ativa como professor titular, embora se mantenha como uma pessoa que está ativamente como pesquisador, como professor, né, divulgando o conhecimento, em particular da gastropediatria, né, que é a área de conhecimento teórico dele, e, assim, desde que eu te conheço, Mauro, há muitos anos, né, que nós participamos de reuniões e de eventos científicos e acadêmicos, eu sempre notei em você um espírito crítico, né, de um pesquisador e um consumidor de pesquisa científica muito crítico, muito voltado para o lado prático e para o lado humano da pediatria, né? E hoje, como não podia deixar de ser, ele vai falar de um tema que se insere muito, né, nesse perfil do professor Mauro, que é uma área de alta prevalência, né, as doenças gastrointestinais funcionais, que são um item obrigatório, né, no conhecimento de todos aqueles que vão lidar com pediatria, né? E eu, então, vou conferir para você a palavra, Mauro, agradecendo muito a sua disponibilidade em vir aqui nos ensinar sobre esse tema tão importante, viu? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu quero realmente agradecer muito o convite que eu recebi para participar dessa reunião. Quero agradecer as palavras muito acolhedoras da Elisete. Eu tenho um vínculo afetivo muito grande com o Departamento de Pediatria da Unicamp, várias etapas da minha vida, dessa trajetória que a Elisete comentou. Eu tive a presença do professor Edgar Ferro Colares, do professor José Dirceu Ribeiro, tive a oportunidade de participar também de momentos importantes aí na Unicamp. Recentemente, posso destacar a participação na banca da Lipidocência, da Elisete, Negrão e Maria Ângela. Conheço o Gabriel já desde os tempos que a gente ainda éramos bem mais jovens. Eu sou, acho que, mais velho do que vocês, porque antes de passar para a gastropediatria, eu fiquei 10 anos na pediatria sem especialidade, quer dizer, a pediatria plena, né? Já como professor, já tendo feito a pós-graduação, mestrado e doutorado. Foi depois disso que eu comecei a trilhar pela gastropediatria e realmente tive uma dedicação que eu considero bastante grande ao longo desse tempo todo. Hoje o assunto, né, que a gente vai comentar é de estudos gastrointestinais funcionais. Uma área que eu comecei a me dedicar no final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu tenho a impressão que foi quando a Elisete também começou a fazer gastropediatria. Talvez o Gabriel já tivesse começado um pouquinho antes. E a gente sempre respeitei muito as linhas de pesquisa da Unicamp. Acho que hoje eu vou fazer algumas menções a elas, a linha de pesquisa, aos pesquisadores, né, que tem muita importância nesse campo e, para mim, foram realmente uma referência ao longo de todo esse tempo. Então, como eu comentei, eu fiz a pediatria, fiz a graduação em medicina, a pós-graduação, tudo da Escola Paulista de Medicina. Aqui alguns possíveis conflitos de interesse, mas acho que aqui, para essa apresentação, não tem nada de digno de nota. Se alguém quiser fazer algum comentário sobre isso, também eu tenho a tranquilidade de conversar sobre isso. Acho que é um assunto também que a gente tem sempre ter atenção, né, e sempre ter
ao entendimento dos limites que têm que ser respeitados obrigatoriamente. Com relação à definição, né, os distúrbios gastrointestinais funcionais, classicamente, são considerados uma combinação variável de sintomas crônicos ou recorrentes, não explicados por alterações estruturais ou bioquímicas, aqui colocados em vermelho, e essa definição já é clássica, mas talvez ela mereça uma nova visão, uma vez que, na medida que vai passando o tempo, vão surgindo evidências da participação de alguns mecanismos bioquímicos, né, relacionados à própria formação de citocinas, a interação com a microbiota, a permeabilidade intestinal alterada, a interação entre o cérebro e o intestino, esse eixo cérebro-intestino, e também a participação imunológica, como ilustrado nesse trabalho, né, publicado em 2020 por um grupo de gastroenterologistas de adulto que são muito famosos na área dos estudos gastrointestinais funcionais. Então, nesse estudo que eles publicaram de revisão, na população de adultos, que não é o nosso caso, eles destacam que a fisiopatologia é complexa, destacam que a prevalência é bastante elevada na população geral. Então, como a professora Elisete já colocou, todos nós temos que considerar essa interação, né, essa vivência com os estudos gastrointestinais funcionais, tanto na população de adultos, como a gente pensava no passado, né? Quando eu comecei a fazer pediatria, no final dos anos 70, 80, naquela época ainda prevalecia aqui no Brasil a diarreia, a desidratação, a desnutrição. Se não me engano, a tese de mestrado da Elisete foi com etiologia de diarreia aguda, então a gente trabalhava nessa área também. Eu tive minha tese de mestrado naquela época com enteropatia ambiental, depois denominada disfunção entérica ambiental. Enfim, era um momento no passado que ainda predominava a valorização dos distúrbios gastrointestinais funcionais em adultos, né? Principalmente o intestino irritável, que seria a doença emblemática desse grupo que cresceu muito, que a gente vai discutir rapidamente isso. No gastroenterologista clínico, 30% dos pacientes apresentam esse tipo de situação clínica, acredito que seja até um pouquinho mais, e o que vai haver a partir de 2026 é a mudança do nome, né, desordens gastrointestinais funcionais, ou como eu costumo chamar de distúrbios gastrointestinais funcionais, para distúrbios da interação do cérebro e intestino, né? Alguns dizem que é para contemplar melhor o avanço dos conhecimentos. Eu acho que, evidentemente, os conhecimentos aumentaram muito com as técnicas de biologia molecular, com o conhecimento da microbiota intestinal, mas essa interação entre cérebro e intestino já é conhecida há muitos e muitos anos, né? Às vezes eu coloco aqui uma charge agora esqueci o nome do russo, que escreveu aquela secreção gastrointestinal quando os cachorros viam, né, o alimento, ou seja, mostravam que realmente só de ver o alimento já tem essa interação, isso já no século passado, no começo do século passado, então isso faz muito tempo. E se diz que vai trocar a palavra funcional, porque ela representa um estigma, né? Mas eu sempre brinco que talvez eu preferisse, ou me sentiria menos estigmatizado, se alguém dissesse que eu tenho um distúrbio gastrointestinal e funcional, ao invés de dizer que eu tenho um distúrbio da interação do cérebro e intestino. Mas aí fica para cá, onde vocês refletirem, né? Talvez aquilo que seria melhor para o paciente, e para mim, realmente, essa mudança não é uma coisa muito favorável, não é um progresso, né, no conhecimento, e que vai talvez levar ao arrependimento de nós, pediatras gastroenterologistas. Uma questão também importante nesse grupo de doenças é que os médicos nem sempre dão o devido valor a esses sintomas, às sensações do paciente. Provavelmente é muito raro que alguém vai ter uma complicação grave, que vai morrer de um distúrbio gastrointestinal funcional no tubo digestivo, e muitas vezes eles levam, né, a que a pessoa faça tratamentos, exame e mesmo cirurgias desnecessárias. E evidentemente que isso vai comprometer a qualidade de vida e tem alguns
problemas também em termos de custo. Então, esse cenário geral, acho que é muito importante para a gente entender o distúrbio gastrointestinais funcionais. Há já algumas décadas, né, vem se considerando que ele é resultante, né, da interação de múltiplos fatores, né, dentro de um modelo biopsicossocial. Isso vem desde talvez 2006 ou pouco antes de 2006, interagindo fatores ambientais, como, por exemplo, o abuso. Talvez eu vou mostrar para vocês um estudo que foi feito lá na Escola Paulista, publicado há uns 3 ou 4 anos, questões vinculadas à função cerebral, né, fatores psicológicos e estruturais, com destaque a uma possibilidade de sensações maiores desses indivíduos acometidos por esses problemas, né, frente ao mesmo estímulo, alterações fisiológicas do tubo digestivo, vinculadas à motilidade, à sensação, e também a alteração da microbiota e da permeabilidade intestinal, que até eu vejo talvez um pouco de excesso, né, na valorização nos últimos anos, né, e finalmente a apresentação clínica. Quando se discutia no passado, né, existia, principalmente no intestino irritável do adulto, existia uma diversidade, uma grande heterogeneidade nos critérios diagnósticos. Então, passou-se a discutir, desde a década de 70, 80, os que se chamou de critérios de Roma, e isso tudo vem sendo administrado pela Fundação Roma nos últimos anos, e os objetivos principais, a minha forma de entender, é assegurar que os ensaios clínicos teriam uma homogeneidade maior das casuísticas, o que vai facilitar a sua comparação, a elaboração de meta-análises e também para estudos epidemiológicos de prevalência. Aqui, nessa publicação de 2006, o Thompson, né, um dos artigos que compuseram os critérios de Roma 3 de 2006, mostra que a história, né, desde 78, e a pediatria foi entrar apenas nos distúrbios gastrointestinais funcionais de 99, que era já o chamado Roma 2, o Roma 3, o Roma 4, e agora vai continuar participando do Roma 5. Existe uma diferença, né, entre o Roma de adultos, né, eles geralmente obedecem uma distribuição topográfica em 41 categorias, que eu não vou discutir, evidentemente, e utilizando esses critérios, né, foi feito um estudo de prevalência, né, usando dados da internet, dados de outros tipos de questionários, né, populacionais, né, baseados na pesquisa do critério de Roma, e se encontrou que mais ou menos 30% a 40% da população mundial tem algum distúrbio gastrointestinal funcional. Essa distribuição não é exatamente homogênea, vocês veem em vermelho os locais que tem mais, e aqui em laranja um pouco menos, e algumas regiões que isso não foi pesquisado ainda. Mas o que mostra para a gente, né, é que também a prevalência maior dos distúrbios gastrointestinais funcionais é a constipação intestinal, que é um dos detalhes de linha de pesquisa mais investigados aí pelo grupo da Unicamp. Um outro ponto marcante também, do ponto de vista histórico, é essa publicação do Apley, né, em 1957, que representa a primeira publicação mais organizada e mais citada até os dias de hoje, né, para dor abdominal na faixa etária de escolares, né, e eles encontraram um valor de 10,8% de dor abdominal recorrente. Essa nomenclatura foi modificando ao longo do tempo, a gente talvez vai passar por aí e discutir alguma coisa em relação a isso. Com relação à prevalência na população pediátrica, a dor abdominal, vocês veem que nessa meta-análise publicada mais recentemente, em 2015, né, envolvendo a avaliação de 200 mil crianças em 58 artigos, né, crianças e adolescentes, se encontrou um valor bem semelhante do Apley, de 13,5%, e o intestino irritável foi o mais comum para eles, 8,8%. No entanto, aqui vale a pena lembrar que são os distúrbios gastrointestinais funcionais com dor. A constipação intestinal é a mais comum, como vocês podem verificar. Nessa outra revisão também de meta-análise, né, considerando 33 publicações, e que revelou constipação funcional em 9,5%. E uma evidência de associação com exposição e eventos estressantes, né,
alguma variação em relação às várias regiões do mundo, né? A América do Sul seria um local maior, né? Alguns estudos que a gente participou, a taxa seria um pouco mais alta, em torno de 20%. E aqui a classificação, né, de Roma 3, né? Temos o Roma 2, que eu diria que foi uma primeira tentativa e bastante limitada, nem todos os distúrbios foram contemplados, né? E aqui eu apresento em 2016 os distúrbios são classificados na faixa pediátrica em dois grupos, de acordo com a faixa etária. Aqui na tabela 1, até 4 anos de idade, e aqui na tabela também 1, né? Mas essa tabela à direita, na criança maior do que 4 anos e nos adolescentes. A gente vê que nós temos 7 distúrbios aqui no lactente, e aqui na criança maior e adolescente, desordens vinculadas à náusea e vômito, dor abdominal e distúrbios da defecação. E a gente vê também que o número, né, em relação aos adultos, que eu apresentei agora há pouco, é um número menor, né? E pelo que se comenta, né, toda hora o pessoal está falando, vai sair o Roma 6, aliás, o Roma 5 em 2026, e tudo vai mudar. Pessoal, saiu o Roma 2 em 99, o Roma 3 em 2006, o Roma 4 em 2016, as coisas mudaram, mas não foi uma grande revolução, é uma evolução de conhecimento. Algumas coisas que são modificadas são alguns critérios diagnósticos, né, que podem mudar para cá, um pouquinho para lá. Por exemplo, na constipação intestinal, entre 2006 e 2016, pouco se mudou a duração exigida, que era de 2 meses, passou para 1, e se passou a considerar que as crianças que, antes dos 4 anos, e que tiveram o treinamento esfinteriano anal obtido, né, que poderia ser, se apresentasse posteriormente incontinência fecal retentiva, teriam essa manifestação que não era valorizada. Mas, na essência, o critério diagnóstico se manteve. A gente sabe que para várias outras doenças vão aparecer aqui, várias outras condições, mas eu acredito que a essência mesmo dos distúrbios gastrointestinais funcionais, com um novo nome, vai continuar mais ou menos a mesma. Quando a gente vai começar discutindo um pouquinho, né, no primeiro ano de vida, quando eu me formei, isso não era nem discutido praticamente, os nomes que existiam eram totalmente diferentes. A gente vai depois tentar ver alguns aspectos, né, que têm uma relevância nessa fase. Um fato importante é que nos primeiros 1000 dias de vida, né, desde a gestação, desde a concepção, o troço digestivo tem uma mudança de crescimento e de maturação funcional que é extraordinária. Esse crescimento vai se dando ao longo do tempo, obviamente, né? Tanto que no prematuro você tem uma série de distúrbios, né, gastrointestinais funcionais com uma prevalência maior. E durante o primeiro ano de vida, nós temos pelo menos 4 condições que representam as mudanças que vão acontecendo. Então, em primeiro lugar, a instalação da microbiota intestinal. Muito se discute sobre isso, né? Especialmente em relação à cólica do lactente. A deficiência, né, de lactase que existe no prematuro, mas que no lactente geralmente ela está presente, mas pode haver uma desproporção, né, em função da quantidade muito grande de lactase que a criança recebe em relação ao teor de lactose que ele recebe com o leite materno, principalmente, né, em relação à quantidade de lactase presente no tubo digestivo, que poderia dar um certo grau de fermentação, mas talvez, ao contrário do que se valorizava até poucos anos, isso seja muito mais dependente, na minha opinião, dos oligosacarídeos do leite humano, dos famosos HMOs, né, que antigamente nós chamávamos de fator bifidogênico, e que explicavam, frente a uma situação de mesmo uma quantidade de lactose, por exemplo, de leite materno e de fórmula infantil, as crianças que recebiam leite materno tinham um pH fecal mais baixo, né, em função da presença desses carboidratos não absorvidos.
A motilidade digestiva, e aqui um exemplo seria os relaxamentos do esfíncter esofágico inferior, né, que acontecem com maior frequência maior frequência e maior duração nas crianças que nos primeiros meses de vida, e isso vai se associar com regurgitação, e também a própria falta do controle que vai aparecer, que a gente vai talvez mencionar na disquesia do lactente. E também a maturação imunológica, é justamente nessa fase que vai haver o desenvolvimento da tolerância oral, e se a tolerância oral às proteínas heterólogas, especialmente nas crianças desmamadas que têm contato com leite de vaca, a falta do desenvolvimento de tolerância oral, que seria a resposta automática do nosso organismo, vai provocar a chamada alergia à proteína de leite de vaca, ou a PLV, como todos conhecem. Já em 2015, né, eu tive a oportunidade de participar desse estudo liderado pelo Van den Plas, foi feita uma revisão sistemática, né, da prevalência de subgastrointestinais funcionais, né, e então vocês veem que cólica do lactente é 17%, regurgitação 26%, constipação funcional 8%, diarreia funcional pouquíssimas pesquisas, disquesia pouquíssimas pesquisas e taxas menores. Mas isso foi em 2015. Então, nesse momento, ainda não havia sido descritos os critérios de Roma 4. E os critérios de Roma 4 foram publicados em 2015, e aqui no Brasil nós tivemos a oportunidade de, junto com um grupo de outros gastrologistas e o apoio de uma empresa de produção de leite, né, a fazer um estudo que, talvez até onde vai meu conhecimento, é a maior casuística até o presente momento, que foram 5.080 crianças de todas as regiões do Brasil. Eram crianças com menos de 12 meses, recrutados na sala de espera de consultórios pediátricos para consultas de rotina, e não se aceitavam as crianças que tinham já algum diagnóstico, né, prévio. Uma coisa que chama atenção nessa casuística foi a prevalência de 80% de cesárea e prematuridade em 10,5%. A prematuridade está dentro da expectativa que já existia para dados brasileiros, e vocês veem que a cesárea realmente é uma frequência muito elevada, e talvez aqui um pouco mais alta em função do que eram consultórios privados de pediatria. E a prevalência que foi observada foi essa que está aqui. Nós investigamos os 5 distúrbios gastrointestinais funcionais que a gente julgava mais prevalentes: 10% de regurgitação do lactente, 6% de cólica, 4% de disquesia, 7% de constipação e 0,09% de diarreia funcional. Então, na realidade, né, segundo o critério de Roma, esses dados nos chamaram muita atenção, porque eles ficaram um pouco aquém da nossa expectativa, um pouco aquém daquilo que você tem a sensação no seu consultório, no atendimento de pediatria, e realmente isso nos gerou uma certa preocupação. Como nós somos brasileiros, né, sempre que você tem um resultado diferente, alguém vai dizer que o estudo está errado, né? Então a gente ficou um pouco preocupado de que talvez pudesse ter tido algum problema técnico, né, com o questionário, com a aplicação dos critérios. Discutir isso, a gente poderia discutir horas a fio, se estivesse com a intenção de fazer uma pesquisa relacionada a esse tema. A evolução da frequência desses distúrbios ao longo do primeiro ano de vida, né, que distribuído em trimestre, a gente vê que, evidentemente, a regurgitação diminuiu, o que realmente acontece, né? A cólica, obviamente, desapareceu, porque a definição aceita que vai até os 4 meses, e ela, de fato, diminuiu. A disquesia, que atualmente no Roma 4 vai até 9 meses, no Roma 2 era 6 meses, também diminuiu. E a constipação intestinal apresentou esse aumento, né, de prevalência no segundo semestre de vida, principalmente aqui por volta dos 9 meses, que é o momento que vai estar repercutindo a introdução dos alimentos aos 6 meses, aproximadamente. E nesse contexto, né, a gente ficou preocupado, fomos procurar, obviamente, na literatura, e nós só tínhamos esse estudo feito na Europa, né, publicado 2 anos antes, o Journal of Pediatrics, é um grupo europeu, que inclui várias pessoas que são autores do critério de Roma, especificamente aqui o Mark Benninga e Ana Maria Staiano, né? E eles estudaram em 3 países 1.600 crianças
e encontrar esses valores, né, que quando nós comparamos com o nosso grupo brasileiro, vocês veem que os resultados são bastante semelhantes, né, indicando que, efetivamente, a nossa técnica de pesquisa e a forma que foi feito o questionário realmente repercute de uma forma adequada. Mas uma coisa que já me preocupava a mim, talvez vocês não tenham conhecido, a professora Verena Maffei, que trabalhou bastante com constipação intestinal, eu tive vários estudos feitos com ela, né, e a gente tinha um ponto em comum, que a gente considerava o critério de Roma um pouco restritivo para você identificar a constipação intestinal do ponto de vista de intervenção com medidas não terapêuticas medicamentosas, mas com medidas dietéticas, recomendações gerais de uma alimentação mais apropriada, né? Isso já tem alguns estudos que nós publicamos, e por acaso, semana passada eu andei revendo esses estudos, tem em 2002, tem em 2005, tem em 2017, em publicações que a gente destaca essa problemática. Então, desse estudo que eu acabei de mencionar para vocês, com essas prevalências de subgastrointestinais funcionais, nós encontramos um grande número de lactentes que tinham esses distúrbios e não preenchiam os critérios de Roma. Então, para a cólica de lactente, tinha 26%, e a gente vai voltar, talvez, comentar sobre isso, que tinha o choro, mas que não preenchia os critérios de Roma 4 para a pesquisa. Regurgitação, 19%, além daqueles que tinham os 10%, tinham regurgitações mais do que 2 por dia, mas não eram em todos os 21 dias anteriores, né, conforme é exigido pelo questionário de Roma 4. Esforço para evacuar durante 5 a 10 minutos, indicava que mais 5% também tinham sugestão de disquesia. A disquesia é só depois que faz 10 minutos. Sintomas isolados de constipação intestinal, ou seja, você tem que duas manifestações eram presentes num número também expressivo, e a manifestação sugestiva de diarreia também era maior. Então, o que a gente quer dizer com isso é que, provavelmente, quer dizer, esses sintomas, além daqueles que são ocasionados pelos distúrbios gastrointestinais funcionais, caracterizados pelo critério de Roma, os lactentes podem ter outros sintomas que fazem parte do próprio desenvolvimento do aparelho digestivo, conforme eu falei para vocês, ou, eventualmente, vinculados à alergia à proteína de leite de vaca, ou mesmo à doença do refluxo gastroesofágico. Vejo que aqui a doença do refluxo gastroesofágico é uma situação que eu estou comentando como sendo diferente da regurgitação do lactente, e talvez isso vai ficar mais claro nos próximos slides. De qualquer maneira, esses distúrbios, como um conjunto, né, eles vão provocar também desconforto no lactente e, eventualmente, poderão comprometer a qualidade de vida, a qualidade familiar e resultar em custos, né, assistenciais e também com a utilização de medicamentos e trocas de fórmulas infantis daquelas crianças que não estejam aleitamento natural. Vamos falar um pouquinho agora daqueles que são mais prevalentes, começando pela cólica, né? E aqui todo mundo deve, sempre que falar de cólica, recordar esse trabalho de 1954, famosa regra dos 3, né? Que Wessel estabeleceu quando havia um paroxismo de irritabilidade, agitação e choro por pelo menos 3 horas por dia, por 3 vezes por semana, por 3 semanas, e que desaparecia por volta dos 4 meses. Então, hoje em dia, a cólica do lactente está dentro daquele contexto que eu comentei com vocês, da alteração da permeabilidade, de uma eventual desbiose, da produção de gases em excesso e dessa interação, né, entre o cérebro e o intestino, com a participação também de outros elementos que vão atuar sistemicamente, aliados à imaturidade do sistema nervoso central e também, como comentei com vocês, do próprio tubo digestivo. Um estudo clássico, né, publicado em 2013, eu sempre brinco que muita gente viu esse trabalho, se alguém já assistiu uma aula de cólica, esse slide é obrigatório, né? Mas eu ficava perguntando para os meus colegas que se dizem especialistas em microbiota, né, como é que se interpreta esse gráfico aqui. De você bater o olho, você vê, né, que existe uma heterogeneidade maior, né,
nesse grupo que vai desenvolver cólica no futuro. É uma coorte, né, que avaliou prospectivamente a microbiota ao longo desses meses de vida, e dessa coorte se avaliou aquelas crianças que mais choravam, né, na idade de 6 a 8 semanas, em relação àquelas que menos choravam. Então, se pegou um extremo de mais choravam, e os que menos choravam, os do meio não foram incluídos no estudo. Mas ninguém valoriza isso, tá? São dois extremos. E aí você encontra realmente essa situação de diferença visual, esse índice de similaridade realmente é um pouco difícil de entender, a gente pode depois discutir. Mas, de qualquer maneira, esses lactentes com cólica, em relação com aqueles que menos choravam, dois extremos, tinham menor diversidade, aumento de protobactérias, diminuição de bifidolactobacilos, só que no final do período de acompanhamento, todos eles tinham já microbiota semelhante. Obviamente que alguém vai falar, puxa vida, foi dado um probiótico, um pré-biótico, um simbiótico, um pós-biótico, um paraprobiótico para resolver esse problema. Não, essas crianças não receberam nenhuma intervenção e isso aconteceu espontaneamente. E se vocês lembrarem lá atrás, a gente podia discutir todo o mecanismo, né, de instalação da microbiota intestinal nos primeiros níveis de vida, que é bastante complexo. Nesse trabalho de 2022, como mencionei para vocês, né, feito aqui no Brasil, a gente vê que os fatores associados, né, no caso aqui a cólica do lactente, nós tivemos associação com prematuridade, né, com uma diferença estatisticamente significante, e o risco mensurado por Odds Ratio de quase que o dobro. Aleitamento artificial e misto não se apresentou como um problema, o sexo também não, e a cesárea, um fator, assim, limítrofe, né, mas não chegou a atingir a significância estatística, o N é razoavelmente grande, né, como eu já destaquei para vocês, mas talvez essa cesárea poderia até ter uma explicação, né, de ter uma instalação diferenciada na microbiota que poderia predispor a isso. Mas isso tudo são teorias, são discussões possíveis, mas não existe uma comprovação efetiva de que isso efetivamente esteja acontecendo. Então, na cólica, quem tiver interesse, esse artigo é bastante interessante, né, para fazer uma revisão, né, publicada no Nature, né, e existe esse círculo vicioso do lactente, levando a fadiga, eventos adversos, e isso vai tender a levar a algumas complicações. Eu sempre, quando comecei a estudar a cólica do lactente, há uns 10 anos aproximadamente, a gente ficou muito surpreso com esse trabalho publicado em 2004, no qual, na Holanda, um país desenvolvido, né, em entrevistas de mães que procuravam, né, serviços de saúde, você tinha uma frequência crescente, né, em uma frequência cumulativa que atingia 5,6%, né, de pelo menos uma dessas atitudes de violência contra a criança. Então, a síndrome do bebê chacoalhado, né, tem que ser considerada, tem que ser alertada a família, porque eventualmente isso pode vir a acontecer. E além desse estudo, um outro estudo no Japão mostrou resultados também bastante semelhantes. E aqui, também eu não vou me deter muitos em detalhes, né, mas esse daqui, a cólica do lactente, é a única que eu tenho conhecimento dentro do critério de Roma pediátrico, né, aqui no critério de Roma 4, em que eles fizeram duas classificações. Mas como duas classificações? Não tem que ter uma classificação homogênea, uma classificação idêntica, que é assim para todos os estudos, é assim para a regurgitação do lactente, é assim para a cólica, é assim para todas essas doenças? Não, aqui no caso da cólica do lactente foram feitas duas classificações e vocês vão talvez entender, e eu recomendo um pouco de análise crítica, né? Primeiro eles fizeram uma classificação, um critério para pesquisa clínica, e basicamente é igualzinho ao Roma 3, em que se tem a exigência das 3 horas, a regra dos 3, do Wessel, com exceção da duração, que em vez de 3 semanas são 7 dias, e o registro prospectivo do choro e desconforto
por pelo menos 24 horas, que muitas vezes o pessoal acha que tem, mas quando você acompanha, não confirma os dados do critério. E aqui eles abriram, né, para assistência clínica também, para fins de assistência clínica, em que existiriam períodos prolongados e recorrentes de choro, desconforto e irritabilidade, mas que não obrigatoriamente preenchem o critério, né, das 3 horas ou 3 dias nas últimas semanas. E sim, a ocorrência desses episódios, por si só, já iria ser algo que deveria chamar a atenção do médico, e foi isso exatamente que nós chamamos a atenção naquele nosso trabalho, né? Utilizamos a classificação de assistência clínica, que foi mais ou menos aquilo que nós colocamos, 32% versus 3,1%. E aqui, por exemplo, se você for fazer uma intervenção terapêutica, né, você vai se basear em qual critério assistencial? Aí nesse, 30%. E se for fazer a pesquisa, nesse daqui, que é bem mais rigoroso, será que eu posso extrapolar um para o outro? Enfim, vocês veem que a situação fica muito mais complicada, né? E quando você coloca situações desse tipo, né, e aí fica aquele clima de tensão, aquele suspense, vai sair Roma 5. Quando sair Roma 5, todos os problemas vão estar resolvidos. Não. Podem ficar conscientes de que Roma 5 vai provavelmente representar alguns progressos, talvez alguns retrocessos, mas as dificuldades e a necessidade de você fazer um tratamento individualizado e acolhedor vai continuar igual. Aqui é só para lembrar porque 3 horas, né, também existia uma curva da duração do choro, como a gente tem a curva de peso, de estatura. Aqui também mostrando que, além daquelas situações que eu coloquei de abuso da criança, existe também uma situação de depressão na qualidade da vida da mãe, e isso tudo vai se associar também com repercussões futuras, né? Volta e meia as pessoas falam, quem tem alergia vai ter mais insuficiência funcional. Certo, mas o que você vai poder fazer naquele momento da alergia para reduzir esse risco futuro? É a mesma coisa aqui. O que eu posso fazer com a criança com cólica para reduzir esse eventual risco futuro, se é que ele tem uma relação de causa e efeito? Porque, na verdade, o que se estuda são as associações. O que fazer para controlar a cólica? Em primeiro lugar, né, isso a gente considera como um ponto de honra da pediatria, da gastrologia pediátrica, é que nenhum distúrbio gastrointestinal funcional justifica a interrupção do aleitamento natural. Na cólica do lactente, você vai considerar os sinais de alarme. Vocês veem que nesse algoritmo proposto por Van der Plas em 2019, que ele é bem razoável, a gente, se a criança chorar excessivamente com outros sintomas, você deve considerar a posição da PLV, verificar e fazer orientações gerais para a mãe, e considerar o uso de um probiótico. Existem 2 probióticos que podem ser usados. Aqui eu pus uma faixinha, porque aqui só estava constando um. Se não amamentar, considerar a fórmula com proteína parcialmente hidrolisada, o menor teor de lactose e pré-bióticos. Também são medidas que não têm assim, um efeito, uma eficácia extraordinária, mas ela pode realmente colaborar. E aqui vocês veem que cólica do lactente, suspeita de APLV, regurgitação aqui. Então, tudo isso constitui realmente um cenário clínico, né, que já tinha sido descrito em 2002, né, aqui no caso pela Silvia Salvatore e pelo Ivan Van der Plas, que são 2 pesquisadores europeus muito produtivos, né, e que eles publicaram no Pediátricas em 2002, a similaridade em termos de manifestações clínicas, essa grande intersecção de manifestações de doença do refluxo e de APLV. Veja bem, doença do refluxo é doença do refluxo. Regurgitação do lactente é um distúrbio gastrointestinal funcional. O refluxo não é um estado incluído, a doença do refluxo, nos distúrbios gastrointestinais funcionais. E aqui também a APLV. Então, essa situação, né, a gente já discutia aqui no Brasil, já há uns 10, 15 anos, que ele devia incluir dentro desse cenário de diagnóstico diferencial a cólica do lactente, a regurgitação do lactente.
Já em 2009, e também referindo a 2018, nos guidelines da ESPG e NASPGHAN de tratamento do refluxo, já se devia considerar também a possibilidade de alergia ao leite de vaca e fazer um teste terapêutico, obrigatoriamente com teste de desencadeamento. E aqui um dos trabalhos que eu sempre trago para vocês, no sentido de vocês verem como a dificuldade de diagnóstico diferencial é grande, né? Que esse grupo de autores, né, que para quem trabalha com gastropediatria, conhece vários deles, aí sabe da sua tradição, e que quando saiu esse trabalho publicado em 2012, eu achei que ia me resolver o diagnóstico diferencial das manifestações gastrointestinais de alergia e dos distúrbios gastrointestinais funcionais, aqui chamados de problemas de motilidade, né? Mas a conclusão, ela fala por si só. E eles dizem que, como não existe nenhuma ferramenta diagnóstica que separe com precisão doença do refluxo e alergia ao leite de vaca, o médico tem duas opções. Ou ele trata um, ou trata outro, ou trata os dois, e eles não sabem o que é. Eu também tenho minhas dúvidas se esse tipo de conduta vai funcionar, porque nem sempre, quando você trata, por exemplo, o refluxo, você vai ter um sucesso terapêutico de 100%. E, obviamente, que no caso da alergia ao leite de vaca, se for alergia ao leite de vaca, realmente a dieta de eliminação pode ajudar. E aqui, a mesma Silvia Salvatore e o mesmo Van der Plaatz, em 2021, 20 anos depois daquele trabalho do Pediatrics, fazem uma publicação nova em que, além de colocar os distúrbios gastrointestinais funcionais, como a gente já havia comentado, que se discutia antes, colocaram também a esofagite eosinofílica, mostrando, então, que realmente esse diagnóstico diferencial é bastante complexo nessa idade e exige do pediatra uma grande habilidade clínica para poder diferenciar uma coisa da outra. E eu costumo dizer, né, que a gente, quando vai discutir a regurgitação do lactente, que é o distúrbio gastrointestinal funcional, que acontece em mais ou menos 10% dos lactentes segundo o de Roma 4, mas que pode aparecer em mais ou menos 30% sem preencher exatamente o que está de Roma 4, a doença do refluxo acidofágico, que provavelmente acontece, não existe estudos de prevalência em menos que 5, 3% das crianças, e a doença do refluxo por APLV são 3 doenças que são que podem ter manifestações clínicas inespecíficas e que são difíceis de entender, mas de diferenciar. Mas uma coisa é fundamental. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, regurgitação do lactente, você vai tratar com o quê? Vai tratar com orientação. Se tiver aleitamento artificial, vai usar um especialista de fórmula ou alguma outra orientação. Doença do refluxo esofágico, as mesmas recomendações, né? Obviamente que também a posição, né? Evitando a posição que se associa com maior risco de morte súbita. E, eventualmente, o inibidor de bomba de prótons ou a inibição de ácido gástrico. E a doença do refluxo APLV, você vai tratar como APLV, com a dieta de eliminação e a comprovação diagnóstica pelo teste de desencadeamento. Essa é uma meta-análise chamando a atenção, né, do uso excessivo de inibidores de pomba, né, na literatura. Muitas vezes o pessoal utilizava para crianças que tinham irritabilidade, choro excessivo, pensando que eles tinham, entre aspas, uma esofagite por refluxo e faziam um teste terapêutico sem a comprovação diagnóstica. Mas os vários trabalhos que foram feitos comprovaram que esse tipo de procedimento não está justificado e cada vez mais foi se discutindo, né, a relevância dos eventuais efeitos colaterais desse tipo de conduta. E aqui também, usando o mesmo princípio que eu mencionei do Van der Plaatz, mas que por acaso é bem semelhante ao da ESPGHAN e NASPGHAN, a abordagem da criança com suspeita de doença do refluxo. E suspeita de doença do refluxo, se tiver sinal de alarme, você vai fazer exames, se não manter o aleitamento natural, eventualmente fórmula infantil espessada, e todo o procedimento que eu comentei com vocês, e quando tiver necessidade, você vai indicar, então, a inibição ou a supressão de secreção ácida.
Uma coisa que ainda hoje em dia, né, ainda a gente vê acontecer, né, é a confusão, né? Para a mãe, a criança tem refluxo. Tanto faz a regurgitação do lactente, desculpa, o tubo gastrointestinal funcional, ou se é doença do refluxo. E realmente essa intersecção das duas doenças, às vezes é muito difícil de ser identificada. Nesse trabalho de prevalência de subgastrointestinais funcionais da Europa, o nosso trabalho feito aqui no Brasil, isso não foi pesquisado, acima da ruminação. E me chamou a atenção, né, que a prevalência de síndrome da ruminação, 4% aqui, foi um pouquinho, 0,1% maior do que síndrome da ruminação, e até maior do que constipação funcional. E aí é uma situação que nós não nos preocupamos, e que para crianças normais, isso talvez não fosse uma situação tão importante. Geralmente a gente vê a síndrome da ruminação mais em crianças com paralisia cerebral ou vítimas de uma deprivação social importante, e não numa população geral, num grupo normal de crianças, como foi observado naquele trabalho. Então, quando isso acontece, né, a gente tem que se preocupar, talvez, com o próprio critério diagnóstico que não foi apropriado, mas sempre fazer um alerta de que tem que se tomar muito cuidado, né, em como você vai conduzir isso, porque, de repente, algumas pessoas vão começar a fazer exames para pesquisar uma situação que é transitória e é totalmente benigna, e aqui não se discutiu ainda, né, como é que é a evolução, né, no sentido de desaparecimento, como acontece com a cólica, como acontece com a disquesia, como acontece com a regurgitação. E a outra é a disquesia do lactente, né, que até 2015, né, que nesse trabalho que o Van der Plaats publicou, de revisão da literatura, existia uma parte muito grande de pediatras e gastropediatras que não conheciam a disquesia do lactente e consideravam isso como parte da cólica, da constipação. A disquesia não tem relação nenhuma com constipação intestinal. Até onde vai meu conhecimento, não existe vínculo de uma situação com a outra. A disquesia representa simplesmente um momento de falta de coordenação entre a musculatura, entre a contração da musculatura abdominal no momento da evacuação e o relaxamento do esfíncter anal e da musculatura pélvica. E aqui nessa tabela a gente resume algumas coisas que eu falei até agora, né, em termos do modelo psicossocial, né, que a gente sabe que é a interação de múltiplos fatores, né, na regurgitação e na disquesia, problemas de motilidade. Aqui é uma motilidade que independe da vontade, aqui depende da capacidade de fazer, de controle de musculatura, musculatura estriada, né? A cólica do lactente, talvez a instalação de microbiota, fermentação excessiva, e a constipação intestinal, talvez vinculada mais com a alimentação, em função do aumento depois dos 6 meses. E essa constipação intestinal, como eu já mencionei, é o distúrbio gastrointestinal funcional mais prevalente na vida toda. Aqui, só lembrando, né, que a partir dos 6 meses, ele é o distúrbio gastrointestinal funcional mais frequente, como eu já comentei, 10% dos lactentes, 15% a 20% das crianças maiores e adolescentes, né, e aquelas interações, né, e aqui aquele círculo vicioso bastante importante, né, e aqui evacuação com dor, medo de evacuar, fezes impactadas, levando, né, a perpetuação desse processo. Também, essas fezes impactadas podem levar a distúrbios de alimentação, né, e eu trouxe esse estudo que nós publicamos agora em 2024, né, usando um teste de ingestão máxima de água, né, em jejum, e o que se observou é que as crianças com constipação funcional, em relação ao grupo controle, tem uma capacidade menor. E isso indica um certo comprometimento da acomodação gástrica, mostrando, então, que na constipação intestinal funcional você não tem somente uma alteração da motilidade colônica, mas você pode ter também alterações em outros locais. Então, comentando em relação aí ao pessoal da Unicamp, né, e especificamente a professora Elisete, a professora Elisete fez um trabalho de esvaziamento gástrico em crianças com constipação intestinal, e também orientou um trabalho em que
mostrava alterações do esvaziamento da vesícula biliar. Então, isso mostra que, efetivamente, você tem interações, né, do sistema nervoso entérico, outras situações que vão estar alteradas também na constipação intestinal. E aqui nós tivemos, uma vez que essas crianças também fizeram avaliação da ingestão alimentar por inquéritos alimentares, que tinham uma correlação entre a ingestão de água e a ingestão alimentar, o que não se observou no grupo controle, somente no grupo com constipação intestinal. Mas isso é mais uma curiosidade, e mais para lembrar também de que pesquisas não direcionadas efetivamente somente ao diagnóstico e tratamento também são importantes para o melhor conhecimento das doenças. Bom, então a constipação intestinal, ela é uma situação que tem várias manifestações clínicas, né? Tradicionalmente, nos anos 90, a gente costumava discutir o que era constipação. Na minha opinião, essa proposta de diagnóstico era aquilo que deveria prevalecer: fezes duras com dor de dificuldade, comportamento de retenção e incontinência fecal retentiva, que a gente chamava de escape fecal ou soiling, e ao aumento entre as evacuações eram outras manifestações, essas duas típicas da faixa etária pediátrica, e 95% natureza funcional, portanto, deveriam ser preenchidos os critérios de Roma. Eu não vou me detalhar nisso, né? Tem que se diferenciar do tecido irritável, né? E aqui apenas para contar para vocês, né, uma experiência, né, do modelo psicossocial feito e explorado numa das teses de mestrado lá da nossa disciplina. Foi um trabalho feito por uma assistente social, teve também a orientação da professora Soraya Tarran, e ele foi publicado em 2021, né, no Scandinavian Journal of Gastroenterology, e que se pesquisou a associação de abuso e negligência com constipação funcional e intestino irritável em adolescentes. Esse trabalho foi muito desafiador, né, no sentido de você investigar uma situação de abuso e negligência que tem uma conotação social muito importante. Vocês bem sabem que abuso, negligência, violência doméstica não respeita a classe socioeconômica, acontece em todas as classes. Nesse trabalho, foi talvez um dos primeiros que nós tivemos uma dificuldade de aprovação no Comitê de Ética, porque, de acordo com alguns membros, os adolescentes não deveriam ser expostos àquelas perguntas, né, que compunham essa ferramenta, né, com 48 perguntas, né, e sobre a violência, os vários tipos de violência. E nesse grupo de 200 crianças que foram investigadas, nós tivemos uma prevalência de constipação funcional de 19% e intestino irritável de 8%, aquilo que se esperava mesmo pelos critérios de Roma 4. E uma grande surpresa que a gente enfrenta, só enfrenta quando você vai fazer pesquisa. Primeiro ponto, né, o que é violência de fato, o que é exposição, abuso físico, psicológico, sexual e negligência. Então, aqui, nós consideramos de início, né, você tinha perguntas direcionadas a cada um desses tipos de violência, que a presença de uma só significaria que fosse positivo, não existe um critério diagnóstico vinculado, né, a esse questionário, né, mas, obviamente, que as perguntas podem representar situações de violência totalmente diferentes, em gravidade, enfim, não vou me aprofundar muito nisso. Mas vocês veem que realmente a exposição à violência se associou, né, com as duas síndromes, com a síndrome irritável e a constipação. O abuso psicológico não atingiu significância, nem o físico, nem o sexual, mas também a negligência teve uma significância. Quando você analisava individualmente, né, essa associação se observou para a exposição, a violência física, violência psicológica e negligência. E só para o sexual não atingiu, mas talvez por um problema de tamanho de amostra, se fosse uma amostra maior, isso também atingiria, mas vocês veem que a prevalência de abuso sexual é um pouco mais baixa em relação aos outros abusos. E o que me chamava a atenção é que todo mundo, de uma forma ou de outra, praticamente está sujeito à exposição à violência, abuso psicológico, físico,
e também uma grande prevalência de exposição à negligência. E quanto maior o número de perguntas positivas, aumentava o risco, né? Mostrando que efetivamente esse efeito cumulativo é importante. Então, vocês veem como esse tipo de situação é uma condição que vai influenciar no aparecimento da doença, mas não vai ser o único fator, é um fator multifatorial. E, obviamente, quando você pega os casos extremos, né, você vai ter que corrigir esse problema para poder conseguir efetivamente fazer um tratamento clínico efetivo. Mas, evidentemente, que isso ainda tem que ser analisado com mais profundidade, no sentido de poder ser traduzido para você ter uma explicação da sua validade, da sua aplicabilidade clínica. O único local onde havia sido feito alguns estudos avaliando essa associação, efetivamente, foi lá no Sri Lanka, um grupo que trabalha tradicionalmente com marca benigna. Bom, a constipação intestinal funcional tem que ser reconhecida, né? Eu vou começar a correr um pouco mais aqui, só para ir para a parte que nos interessa. Bom, as coisas aqui são bem conhecidas, né? A apresentação clínica no lactente é um pouco diferente do pré-escolar e do escolar. A escala de Bristol não substitui o critério de Roma. Sinais de alarme devem realmente indicar a possibilidade de uma constipação intestinal orgânica e não funcional. Essa é a lista de diagnósticos diferenciais que você deve considerar, entre outros. E o princípio do tratamento, eu sempre digo que foi exatamente o mesmo que eu aprendi nos anos 80, nos anos 90. Orientação geral, sempre que houver desimpactação, fazer a desimpactação plena, e o tratamento de manutenção, dieta com fibra alimentar e líquidos não em excesso. Os guidelines dizem que não precisa aumentar, mas todo mundo come muito pouco, e eles dizem para que haja uma ingestão normal. Então, isso vai ter que ser modificado, você vai ter que corrigir a alimentação, corrigir os hábitos alimentares. No caso de laxantes, tem que ser usado continuamente e, na minha opinião, diariamente, numa dose individualizada, e estimular a atividade física e sedentarismo, apesar de que não existem evidências definitivas sobre a sua eficácia. Muitas vezes o pessoal fala que vamos fazer o tratamento step down, step up. Na caso da desimpactação, não tem essa conversa. Você tem que começar para valer, e se você não obtiver a desimpactação, não vai ter sucesso no tratamento de manutenção. Pode ser feito por via oral, pode ser feito por via retal, a eficácia é similar, evidentemente que um é mais invasivo, outro é menos invasivo, um tem mais incontinência fecal, mas o importante é que ele seja feito e que seja feita uma avaliação a curto prazo. Confirmar que a desimpactação foi completa, isso tudo vai demorar 5 dias, 1 semana no máximo. Se não foi completa a desimpactação, você vai ter que continuar, vai ter que verificar o que aconteceu, se foi feito correto, se não foi feito correto, e tomar essa decisão de imediato, e não esperar o paciente voltar depois de um mês, porque muitas vezes você vai voltar a ter o paciente com uma situação mais grave do que você tinha conseguido numa primeira semana de tratamento. E alertar, né, que o tratamento de manutenção, que deve ser continuado, né, depois da desimpactação, se não for feito corretamente, e o paciente vai voltar a ter reimpactação. Isso aí é a rotina do dia a dia de todos os consultórios pediátricos, de gastroenterologia pediátrica, que é você conseguir fazer um tratamento adequado. E uma coisa que eu tenho sempre dito ultimamente é que quando você consegue a completa desimpactação, isso é um marco que deve ser celebrado com a família, né, porque ele é um pré-requisito para o sucesso do tratamento de manutenção. Então, esse momento tem que ser marcado, tem que ser bem delimitado, tem que ser muito bem participado com a família. A medicação que se utiliza hoje em dia preferencialmente é a polietilenglicol, de acordo com a Anvisa, pode ser usada depois dos 2 anos de idade, para os produtos comercializados, mas muita gente usa no primeiro ano de vida. Geralmente, como é uma doença que vai se agravando com o aumento da idade, eu, pessoalmente, às vezes, tento utilizar primeiro a lactulose nos menores de 1 ano, mas muitas pessoas usam, né, e sempre tem aquela conversa de que o meu caso é mais grave, então eu tenho que usar um medicamento mais potente, enfim.
A leite de magnésio e óleo mineral eram muito usados no passado, em alguns centros de saúde ainda constitui uma opção, né, em função do preço mais caro, né, do PEG e da lactulose, e, evidentemente, o óleo mineral tem que ser usado com muito cuidado, porque existe um risco de microaspiração em menores de 2 anos, ou de aspiração pulmonar, e essa encefalopatia crônica não progressiva também não pode utilizar, enfim. Mas, hoje em dia, indiscutivelmente, sempre que possível, polietilenglicol deve ser o remédio que vai ser prescrito, e, independentemente do tipo de medicamento, a dose tem que ser personalizada. Você tem que, cuidadosamente, identificar a dose de cada paciente. Às vezes é melhor você começar com uma dose um pouco mais alta, que vai provocar evacuações mais aborrecidas do que necessário, e depois adequar, do que começar ao contrário. Enfim, mas aí você vai ter que considerar caso a caso. E a duração de pelo menos 2 meses, né? Então, tratamento de manutenção, completa recuperação em 1 mês, usar laxante por pelo menos 2 meses, não fazer a programação de enemas periódicos, né? O ideal é que somente o tratamento de manutenção com uma medicação seja suficiente. Aos 6 meses de tratamento, 30% dos pacientes estão sem laxante, então vocês veem que tem um percentual grande que vai precisar de usar mais do que 2 meses, então essa avaliação tem que ser individualizada. Esses dados são de serviços especializados, obviamente que num consultório de pediatria, numa consulta de puericultura, no centro de saúde, na UBS, talvez esse período pode ser até um pouco menor, mas geralmente o tratamento vai ser feito só nesse momento. Uso de pré-bióticos e probióticos, eu posso dizer com tranquilidade que 2 revisões da ESPGHAN recentes, uma agora de 24 para pré-bióticos e uma de 23 para probióticos, mostram que eles não devem ser recomendados no tratamento único ou associado, né? Não trazem nenhum benefício. Então, isso tudo, apesar de ser muito discutido, a gente pode até conversar, e eu mesmo sempre tive muita atenção para esse detalhe, mas infelizmente não existe nenhum tipo de vantagem. Aqui, talvez você possa ter uma discussão diferente, né? Na minha opinião, existem muito poucas investigações. Tem um estudo que foi feito aí na Unicamp pela professora Elisete, orientando uma tese, não lembro se de mestrado ou doutorado, que se utilizou o GOS com resultados positivos. Nós também fizemos uma orientação usando o FOS com resultado positivo. Se eu não me engano, os 2 estudos estão mencionados nessa revisão, mas eles foram desconsiderados porque vocês exigiriam pelo menos 2 estudos positivos, né, para você poder, para um determinado tipo de intervenção, você poder fazer alguma recomendação. Mas eu acho que aqui também o foco é tratamento, né? E eu vou voltar a falar, talvez um pouquinho agora, no finalzinho dessa apresentação, a respeito de uso desses pré-bióticos na prevenção. E uma curiosidade também que vocês podem perguntar, né? Eu me lembro quando a doutora Flávia apresentou na ESP nesse trabalho, né? Eu perguntei para ela, e a lactulose, cadê ela? Não, lactulose não é pré-biótico. Falei, sim, senhora, pô. Mas, se você for analisar, né, a lactulose fermentada é um dos efeitos colaterais do tratamento da constipação. Ela modifica a microbiota, se utilizava já desde os tempos de muito antigamente, né, nas crianças com hepatopatia crônica, insuficiência hepática, enfim. Ela é classificada, de acordo com a Associação Internacional de Prebióticos e Probióticos, como um probiótico. Então, eu tenho um pouco de dúvida, né? Então, como a Elisa comentou, ele tem que ter um pouco de crítica, né, nesses momentos, e ver que mesmo os tais dos bambambãs, né, que norteiam nossas condutas, também tem algumas posições que não são muito bem claras, né? A lactulose, como vocês viram agora, é a segunda opção de tratamento para constipação. Em 2014, também um marco, né, para o tratamento da constipação, que foi a definição da constipação que eles chamaram de intratável, como sendo aquela que não responde ao tratamento convencional ótimo por 3 meses. E agora, em 2024, né, uma nova publicação que tem alguns dos autores do guideline de 2014, são mais ou menos
50, 60 artigos publicados, que utilizaram essa denominação e que chegaram à conclusão que as terapêuticas invasivas são frequentemente indicadas para constipação intestinal. Eu chamei de refratária, eles chamam aqui de resistente ao tratamento, até agora não existe um termo que eu acho totalmente preferível, já conversei isso várias vezes com a Elisete, a gente prefere o refratário, né? Não existe padronização para a definição da constipação refratária e do tratamento prévio ótimo. E essa revisão indicou que há necessidade de uma definição conceitual futura, né, em termos de você poder fazer indicação de terapias alternativas e da eficácia. Só para mencionar, né, mais uma vez, né, destacando a importância da Unicamp, né, tem pelo menos 2 a 3 pesquisas feitas na Unicamp que foram contempladas nessa revisão publicada agora em 2024. E alguns pontos que a gente chama atenção, né, com relação à nomenclatura, né, será que ele iria colocar como constipação intestinal funcional refratária? Porque se não for funcional, não tem sentido você discutir o tratamento de constipação funcional. Se a pessoa tem um megacolon congênito, o tratamento é megacolon congênito. Se ela tem hipotiroidismo, o tratamento é hipotiroidismo. Se ela tem uma outra doença, você vai ter que discutir o tratamento dessa outra doença e não querer que ela responda ao tratamento da constipação intestinal funcional. Mas isso tudo é uma outra discussão. Então, a nomenclatura refratária intestinal, intratável, resistente ou controlável, né? Porque tem 2 situações. O que você espera quando você vai tratar uma criança com constipação intestinal funcional grave com incontinência fecal retentiva? Você espera controle ou espera cura? Então, diabetes mellitus do tipo 1, até onde eu saiba, é controle. A insulina vai ser usada a vida toda. Doença celíaca é controle, vai ficar a vida toda. Outras doenças é controle. Cura é a pneumonia, a meningite, enfim. Agora, qual a sua expectativa? Se você vai querer que o paciente fique controlado ou vai ficar curado e sem constipação e vocês viram os dados de prognósticos que são bastante difíceis. O que é tratamento óptimo? A desimpactação foi efetiva em algum momento? Eu cansei de ver pacientes, né, que davam muita dúvida se eles foram desimpactados de uma forma plena. A dose máxima personalizada, né, muitas vezes o pessoal tem discutido, né, de você usar 2 medicamentos para fazer esse diagnóstico, se resistir a 2 medicamentos para PEG e Bisacodil, né? Você vai dizer que é resistente. Outra questão é adesão e acesso à medicação, né? O acesso principalmente para a questão de custo, né? E aqui eu não coloquei, mas a prescrição também, e o ambiente social e familiar favorável, e seria obrigatório uma investigação básica, né? Talvez uma vez eu já conversei com o professor Elisete, a gente fazer talvez uma discussão de um grupo, né, para fazer alguma coisa em relação a essas perguntas, né, em termos da realidade do Brasil. Um período prévio de resposta ao tratamento convencional com o desaparecimento da consciência fecal e normalização da intestinal é algo que tem que ser sempre muito valorizado, porque a gente cansa de ver pacientes que tiveram recorrência e que, quando vem a recorrência, não tratam direito e, de repente, já vão ser caracterizados como uma constipação refratária. Aqui mais para lembrar que existe uma chance de reversibilidade, né, nesse estudo que foi feito há alguns anos na Escola Paulista. Aqui as eficácias, as opções terapêuticas, né, que existem. E aqui uma questão de um grupo de cirurgiões que eu gosto muito dessas frases que eles colocaram, né, por isso que eu repito, que esse grupo de cirurgia escreve claramente que antes de fazer qualquer tipo de abordagem numa constipação funcional grave, né, e aqui vocês veem que a nomenclatura varia bastante, é internar o paciente e fazer um tratamento durante 1 semana. Se isso não melhorar, você vai começar a pensar no que você vai fazer, mas geralmente com esse protocolo eles têm resultados bastante satisfatórios. E aqui só uma pinceladinha de menos de 3 minutos. A gente deve lembrar que as diretrizes, né, que a gente segue, principalmente são feitas pela ESPGA e pela LASPGA,
lemos também as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas geralmente essas são mais amplas, têm uma profundidade maior, em termos de revisão de literatura. E aqui, considerando, né, que essas recomendações, elas falam em avaliação e tratamento, não falam em prevenção, né? Nós discutimos aqui o tratamento, discutimos aqui a refratariedade, discutimos aqui o diagnóstico pelo critério de Roma, mas não discutimos, né, o que pode ser feito para a prevenção. Então, a gente sempre discute, né, que muitas vezes os casos de constipação começam no primeiro ano de vida, então é uma janela de oportunidades, e aí, praticamente, na literatura internacional, a gente não encontrou nada. Eu compilei aqui alguns estudos que nós tivemos a chance de participar, dois feitos em UBS, né, mostrando que o aleitamento artificial se associa com maior risco de constipação intestinal, e esse último que eu mencionei para vocês, em 2022, em que o aleitamento misto e artificial não se associam com maior risco em relação ao aleitamento natural. O que diferencia esse estudo último desses dois anteriores é que aqui 95% das crianças recebiam fórmula infantil. Então é bem possível que realmente o leite de vaca integral, em relação à fórmula infantil e ao leite materno, tenha um risco maior de constipação intestinal. E aqui dois estudos que eu tive o prazer de participar, um feito no Rio Grande do Sul, outro feito em Aracaju, em que mostram que situações do primeiro ano de vida tendem a se perpetuar em termos de maior risco de vida persistente. Na constipação funcional, também, diagnóstico precoce é igual ao melhor prognóstico. Já mostrei para vocês essa informação de que existem sintomas em pacientes que não têm constipação intestinal. Desse outro trabalho feito em escolares, nós observamos que somente 18% daqueles 22% com constipação, segundo o critério de Roma, fizeram algum tratamento. A grande maioria não fazia tratamento nenhum, e mesmo aqueles que não tinham constipação intestinal, segundo o critério de Roma, tinham algum tipo de manifestação clínica com bastante frequência. Somente 169 não tinham nenhuma manifestação, mas 14 tinham escala de Bristol, e aquilo que eu já falei para vocês, escala de Bristol não deve ser usada como substituto. E para concluir, né, nos primeiros meses de vida, nós podemos tentar prevenir a constipação intestinal com aleitamento natural, evitar o uso de leite de vaca integral, e, quando necessário, a recomendação deve ser de fórmulas infantis, principalmente aquelas com pré-bióticos, e em todos os ciclos de vida, independentemente da idade, dieta com alimentos ricos em fibra, e injeção adequada de líquido e estímulo à atividade física e a luta contra o sedentarismo. E, sempre que possível, atender a necessidade, a sinalização biológica, indicando a necessidade de evacuação para evitar que ocorram episódios de evacuação dolorosa, especialmente na criança, na escola, o que vai acabar predispondo a esse tipo de problema. Então, muito obrigado pela atenção. Eu acho que eu acabei exagerando, né, Elisete, porque passou um pouco do que eu pretendia falar, uma hora, e acho que o pessoal já ficou com vontade de fazer cocô, e já não prevenir, piorou, né? Mauro, eu agradeço muito por sua aula. A sua aula é um presente, né? Uma aula com muito conteúdo e uma análise crítica sobre esse conteúdo muito valiosa para todo pediatra, né? E eu gostaria, assim, muito de te agradecer.